Bom dia, bonjour! Sejam bem-vindos à nossa aula de número 46. Já estamos aqui há 46 semanas, todas as terça-feiras. Todas as terça-feiras? Não, né? Todas as terças-feiras. Aqui às 10 da manhã, ao vivo nesse canal do YouTube, para a gente falar sobre macarrons, empreendedorismo, acabar com todos esses mitos que contam pra gente sobre os macarrons. Enfim, estamos aqui toda terça-feira para se libertar através do conhecimento. E isso as minhas passarinhas sabem muito bem o que isso significa, né? O que isso quer dizer. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Muito feliz de estar aqui com vocês nessa terça-feira, aqui na cozinha da minha casa. Vocês notaram que o meu look hoje tá despojado, né? Hoje não tem avental, hoje não tem nada, porque aqui está frio. Então tô com roupa de casa mesmo, vim de moletom, vim com calça de moletom também, enfim, aquela roupa gostosa assim, que a gente fica à vontade. Afinal de contas, a gente tá em casa e hoje aqui a gente não vai colocar a mão na massa, então tá tudo certo. Não é porque a gente não vai colocar a mão na massa que a gente não vai ter um assunto interessante hoje. O tema da nossa aula de hoje é como fazer macarrons com sabores de frutas, que claro, não pode faltar no seu cardápio, por favor. Tem que ter macarrão com sabor de frutas, para dar aquela quebrada no seu cardápio, para dar aquela quebrada no doce do macarrão. Então, eu vou estar aqui explicando para você nessa aula como eu faço os meus macarrons de frutas e como que eu ensino os meus alunos a fazerem isso também. Então, se você já gostou do tema dessa aula, não esquece, né? Deixa o like aqui embaixo, aperta no joinha, não paga nada por isso, não paga um centavo, é de graça. Isso me ajuda a distribuir aqui essa aula, esses conteúdos gratuitos para mais pessoas, e isso é muito importante, né, gente? Esse trabalho que eu faço aqui no YouTube, ele é completamente gratuito, 100% gratuito. Muita gente aprendendo aqui de verdade comigo. Inclusive, se você também está aprendendo, você aprende, você assiste os meus vídeos e sempre aprende uma coisa ou outra, coloca aqui nos comentários para mim. Inclusive, tem muita gente que assiste as aulas do Macarrão Talk, os vídeos aqui do YouTube e já consegue fazer os macarrons somente com os conteúdos gratuitos aqui. Tamanha é a qualidade. Então, muitas vezes aqui a gente tem temas que são temas que estão no meu curso ou nos meus cursos, né? Eu tenho 2 cursos de macarrons. Então, gente, aproveitem para destrinchar esse conteúdo aqui que tá no YouTube, e é por isso que a gente tá aqui já há 46 semanas, né? Porque toda semana tem conteúdo novo, toda semana vocês estão aprendendo comigo, eu tô aprendendo com vocês. Mas se vocês querem que eu continue dando esse conteúdo aqui gratuito para vocês, eu preciso também que vocês me ajudem ao YouTube ajudar a gente, tá bom? Então não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal para você não perder nenhum conteúdo e nenhum vídeo novo meu aqui no canal, tá certo? Então vamos lá para o nosso papo de hoje, para nossa aula não ficar muito longa. Por que eu decidi falar sobre esse tema aqui hoje com vocês? Por que eu quis trazer o tema de macarrons de frutas? Eu não sei se você já me acompanha há um tempo ou não. Se for o caso, você já deve saber qual que é a minha pegada na confeitaria, né? A minha pegada na confeitaria sempre foi, desde quando eu comecei a trabalhar com os macarrons, uma pegada mais sustentável, né? O que é isso, Pri? Pegada mais sustentável, desde a escolha dos meus fornecedores, né? Dos ingredientes que eu uso para fazer os macarrons, até a escolha do que eu ia colocar dentro do meu cardápio para atrair as pessoas certas que eu queria para o meu negócio. Enfim, eu nunca quis atrair todo mundo, porque eu sei que nem todo mundo ia ter o perfil para ser o meu tipo de cliente. A gente nunca consegue agradar todo mundo, né? Quem
só procura preço, provavelmente não procuraria os macarrons da Priscila, né? Meus macarrons não eram baratos quando eu vendia macarrons sob encomendas, porque simplesmente não tinha como baratear muito o custo, visto que os meus custos com ingredientes, eles eram um pouco mais elevados do que a média, né? Então eu sempre utilizei ovos frescos, orgânicos, de galinhas livres. Sempre utilizei a própria fruta para fazer os meus macarrons. Então, nada de pasta saborizante. O máximo de corante natural, né? Vou deixar claro aqui para também não mentir para vocês. Eu nunca consegui fazer todas as cores naturais de macarrons, tá? Porque é muito difícil a gente conseguir encontrar corante natural para fazer todas as cores. Então, quando eu podia utilizar corantes naturais, era isso que eu fazia, tá? Então, eu fiquei conhecida nesse mercado dos macarrons por propor macarrons mais sustentáveis. Isso até na embalagem, né? Embalagem toda craft, com menos plástico, enfim, né? Realmente algo que acho que a gente precisa ter como cuidado, né? No modo de consumo, o consumo tá mudando. E aí, gente, quando eu comecei a dar aulas para os alunos no Brasil, né? Para quem não sabe, eu moro aqui na França, morei durante alguns anos na Tailândia, e foi na Tailândia que eu comecei realmente o meu negócio com os macarrons. Era lá que eu vendia meus macarrons nas feiras, fazia encomendas para particulares, né? Fazia macarrons para eventos, enfim. Quando eu comecei a dar aulas para os alunos do Brasil, eu senti uma dificuldade muito grande dos alunos em entenderem o que é a confeitaria artesanal. O Brasil hoje ele está melhorando muito, tá muito melhor em termos de qualidade da confeitaria, tá? Ainda não se compara com a confeitaria que a gente tem aqui na França. Também a gente não pode comparar coisas que não são comparáveis, né, gente? Confeitaria na França existe há muito tempo, né? São vários séculos de confeitaria já. E o Brasil é como se fosse um bebê ainda na confeitaria que está engatinhando, mas está engatinhando muito bem. Quando a gente fala sobre confeitaria no Brasil, ainda a gente está faltando diferenciar o que é confeitaria de confeitaria artesanal. Para mim, opinião minha, da professora Priscila aqui, é que a confeitaria artesanal, de verdade, artesanal, a gente tem toda uma reflexão na hora de preparar o nosso produto. E não só a reflexão, o modo de preparação é artesanal. Mesmo que a gente utilize uma máquina, tá? Só o fato de você escolher os ingredientes certos e transformar os seus ingredientes para daí sim formar o seu doce, isso é confeitaria artesanal, né? Para mim, o que não é confeitaria artesanal? É você pegar um pote de um produto já pronto com outro pote de um produto já pronto, juntar os dois, colocar numa caixa e vender para o teu cliente. Isso para mim não é confeitaria artesanal, porque não tem o processo criativo. Então a confeitaria artesanal, ela tem essa coisa de arte. Artesanal é arte. E para a gente criar algo artesanal, a gente precisa ter esse processo de reflexão, né? Como que vai ser o formato do meu doce, qual que vai ser o sabor do meu doce, o que eu quero transmitir para o meu cliente quando ele provar aquele doce, quando ele ver, quando ele tocar, quando ele morder, quando ele sentir, né? Afinal, os 5 sentidos da confeitaria. Então, para mim, confeitaria artesanal é isso. E uma das grandes dificuldades que eu tive no começo, quando eu comecei a dar aula
para os alunos brasileiros era que eles entendessem o que era confeitaria artesanal. Então, muita gente me falava assim, Pri, mas eu já faço brigadeiro, eu posso colocar o brigadeiro no meio do macarrão, vou rechear, né? Muita gente já fazia, inclusive, macarrão e já fazia brigadeiro e falava, Pri, mas eu só vou pegar os brigadeiros, as receitas que eu sei fazer e eu vou colocar dentro do macarrão. E aí a minha dificuldade com os alunos era explicar de que macarrão e brigadeiro são doces diferentes. E não é só a questão de serem doces diferentes, né? O brigadeiro é delicioso, gente. Amo brigadeiro, mas para comer, pegar um brigadeiro bom ali, bem feito, com chocolate de verdade e morder esse brigadeiro. É isso que eu gosto. Mas colocar brigadeiro dentro do macarrão, não. Não. Por quê? Vocês já deveriam saber, né? Para quem me acompanha aqui todas as aulas já deve estar sabendo. Brigadeiro não tem a textura que um recheio precisa, não tem a estabilidade que um recheio de macarrão precisa e não tem a umidade que um recheio de macarrão precisa. E quarto ponto também, não tem o sabor que um recheio precisa. Como assim, Pri, não tem sabor? Brigadeiro é feito com o quê? Leite condensado. Leite condensado é o quê? É açúcar e leite. Açúcar e leite tem muito açúcar ali dentro do leite condensado. Então, quando você pega esse açúcar e leite do leite condensado para transformar em brigadeiro e coloca dentro do macarrão, que ele também é feito com muito açúcar e claras, né? Que é o merengue. Aquilo ali vira um, como que eu posso dizer? Algo que sufoca o paladar. E para que o macarrão seja gostoso, a gente precisa sentir toda a explosão de sabores dentro da boca. Não só de sabores, como de texturas também. Então a questão da textura do brigadeiro não é legal para o macarrão, porque a textura do brigadeiro ela é mais compacta, ela é mais maçuda, ela não é macia como uma ganache, por exemplo. Terceiro ponto que eu falei para vocês, o brigadeiro não tem a umidade que um recheio de macarrão precisa, umidade e estabilidade. Então, o recheio para o macarrão ele precisa ser estável, ou seja, ele não pode nem amolecer o macarrão e nem ressecar o macarrão. E ele precisa ter umidade, mas não umidade em excesso e nem umidade em falta, tem que ser umidade no ponto certo. E o brigadeiro, ele não traz essa umidade pro nosso macarrão. Eu tenho até pessoas que argumentam assim, Pri, mas o meu brigadeiro é diferente, o meu brigadeiro eu consigo fazer no ponto mais molinho, no ponto de bico. Gente, não muda nada, ele vai ficar mais macio, mas a textura no fundo é a mesma, tá? E sem falar que também, mesmo que você faça em ponto de bico, brigadeiro e é doce. É como macarrão, gente, não tem como fazer o biscoito do macarrão sem o doce. O biscoito do macarrão tem merengue e não tem como tirar esse açúcar do merengue. Pelo menos eu, em todos os testes que eu fiz e até hoje, em tudo que eu já vi sobre macarrons, ainda não consegui encontrar um macarrão que seja menos doce, tá? Que é a base do macarrão feita à base de merengue. Então, gente, como o biscoito do macarrão é aquela mistura ali com merengue e com farinha de amêndoa, para a gente sentir o sabor da amêndoa, a gente precisa trabalhar com equilíbrio de sabores, né? O que eu acho muito legal ter num catálogo é mais ou menos metade ali dos sabores, algo mais doce, e outra metade algo mais cítrico. Então todas as frutas, ou quase todas as frutas, vão entrar nesse lado mais cítrico do seu cardápio, tá?
Porque se você vender lá para o seu cliente uma caixa de macarrão, sabor caramelo salgado, que, gente, fica fantástico. Eu amo esse sabor de caramelo salgado. Porém, você come um, dois, você já não aguenta mais, porque é muito doce, apesar de ser muito saboroso. Agora, se você dá uma quebrada ali com macarrons de frutas, já fica algo muito mais agradável. A experiência do seu cliente fica muito mais agradável. Então, é até uma forma de você orientar o teu cliente quando ele fica na dúvida quais sabores. Fala para ele que o legal é fazer uma mistura de sabores, um pouco cítrica e um pouco mais doce para dar uma equilibrada no paladar. Fica super legal. Então, gente, como é que funciona o uso da fruta? Por que eu insisto nessa questão do uso da fruta? Essa é uma outra dificuldade que eu sempre tive. Sempre tive, não, tinha no começo, né, gente? Hoje já não tenho mais, graças a Deus, porque as pessoas passaram a conhecer o meu trabalho e conhecer os meus valores, né? No começo era muito difícil fazer com que as pessoas entendessem que a pasta saborizante que a gente encontra nos mercados aí quase nunca vai ter o sabor que teria se utilizássemos a própria fruta, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Quem aqui comia danoninho quando era pequeno? Levanta a mão. Eu comia danoninho, gente. Deixa eu contar uma história pra vocês rapidinho. Ai, minha mãe vai me matar. Vocês não vão conseguir ver, mas aqui, ó, aqui na minha sobrancelha, o meu osso, sabe esse ossinho aqui da sobrancelha? Esse meu osso é quebrado. Ai, gente. E esse osso é quebrado por causa de um danoninho. Danoninho amaldiçoou minha vida. Gente, eu amava comer danoninho quando era pequena. E uma vez, minha mãe nunca deixava eu comer danoninho antes do almoço. Ai, gente, que nervoso que dava. Eu queria o tal do danoninho antes do almoço. E danoninho era pequeno. Eu queria comer uns 2, 3 danoninhos, né? E eu lembro que um dia, minha mãe foi levar a minha irmã na escola, que era bem pertinho de casa, e eu fiquei em casa com uma pessoa que trabalhava lá em casa, tá? Trabalhava com meus pais. E aí, gente, eu escutei o barulho do portão. Portão abrindo. Era minha mãe chegando. E eu tinha acabado de pegar e abrir um danoninho que eu peguei da geladeira. Quando eu ouvi o barulho do portão, mas eu saí num gás tão rápido que eu dei de cara com a parede, com a quina de uma parede. Bum! E aí, e olha só, eu dei de cara, tava com o meu danoninho da mão, não larguei o danoninho e continuei correndo. Fui esconder o danoninho atrás do sofá. Quando eu escondi o danoninho atrás do sofá, foi que eu percebi que o chão tava puro sangue. Não só o chão, minhas mãos, meus braços. Gente, essa região aqui sangra demais, 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 demais. E aí fiquei desesperada, né? E olha só, no final das contas, quando o portão abriu, nem a minha mãe não era o meu tio que tinha chego. E quando ele me viu naquele estado, ensanguentada, aquele desespero, né? Gente, eu não lembro quantos pontos eu levei, mas eu quebrei aqui, ó, esse osso. Esse osso aqui, ele é afundado até hoje, tá? Eu tenho uma marca aqui, talvez vocês não consigam ver. E eu levei ponto e não comi o danoninho.
Acreditam? Enfim, eu nem sei que idade que eu tinha, uns 4 ou 5 anos. Foi uma coisa de louco, gente. Então peguei trauma de Danoninho, né? E por que eu lembrei dessa história? Danoninho que eu tava falando? Ah, o Danoninho. Danoninho toda criança gosta, né? Danoninho é feito de morango. Mas quando a gente vai olhar a composição do Danoninho, nem morango tem. Aquilo lá nada mais é do que corante e saborizante. Quando você pega o morango, a própria fruta, e você come o danoninho, ou que você pega simplesmente o morango e bate com o leite, ou com o creme de leite, ele vai ficar com sabor de danoninho? Não necessariamente. Então é aí que eu quero chegar com vocês. A gente acredita que o morango, de verdade, a fruta, tem gosto de danoninho. E morango de verdade não tem gosto de danoninho. O morango de verdade tem gosto de morango. O sabor do morango é sutil, é um sabor fraco, tá? Muito sutil, que fica muito gostoso pra gente fazer uma geleia, pra gente fazer alguns preparos, pra decorar, né, bolos na confeitaria. É muito bacana. Fazer uma torta mais leve com morangos é muito legal para quebrar o doce, né, com aquela acidez. Mas o morango, ele não vai trazer um sabor forte para o seu doce, como traria um limão, né, um limão siciliano, um abacaxi, tá certo? É um sabor sutil. Então, as pessoas falam assim, ah, Pri, mas se eu não colocar pasta saborizante, não vai ficar com gosto de morango. E as pessoas não deixam de ter razão, entre aspas. O problema é que o nosso paladar se acostumou com o que a indústria fabrica pra gente, né? Que é o falso sabor das frutas. Quando que, na verdade, o verdadeiro sabor das frutas, a gente precisa trabalhar de uma forma diferente para ter esse sabor. Então, meus alunos sabem que nos meus cursos e no meu e-book de recheio para macarrão, não ensino a fazer recheio com pasta saborizante. Eu ensino a utilizar o que a natureza nos oferece, né? Também não adianta você querer fazer algo com morango se o morango tá fora da estação, entende? Não adianta querer fazer bolo com morango em dezembro, em janeiro. Não tem morango, pelo menos no Brasil não tem, não é verdade? Então a gente precisa também respeitar esse tempo da natureza. E aí a gente quer tacar a pasta saborizante. Gente, leiam os rótulos da pasta saborizante. Praticamente não tem fruta lá dentro. Muitos vão ter só conservante, corante e saborizante artificial. Então, quando eu ensino a fazer uma ganache de morango, você pode utilizar a própria fruta. Como que você faz para utilizar a própria fruta para fazer o seu macarrão? Macarrão de morango, por exemplo. Você vai pegar um morango ou congelado ou fresco. Você vai reduzir no fogo. Você vai bater isso no liquidificador, por exemplo, tá? E você vai pegar essa polpa e você vai misturar com o chocolate. Então, 2 ingredientes. É o que você vai utilizar para fazer uma ganache de morango. Só. Ah, Pri, mas como que eu faço para ter um gosto mais forte, mais pronunciado de morango? Faz uma geleia e coloca no meinho, tá? Isso meus alunos sabem, fazer essa combinação de textura, gente. Misturar ganache em volta do macarrão e no meinho a gente coloca a geleia. Então, outro exemplo. Você faz uma ganache de, sei lá, de frutas vermelhas ou de mirtilo, você vai fazer a ganache em volta e colocar a geleia no meio. Tem frutas que fica muito mais difícil você conseguir fazer um sabor de macarrão. Por exemplo, um macarrão de maçã. Macarrão de maçã verde ou macarrão de uva. É muito difícil a gente conseguir trabalhar
o sabor dessas frutas, a não ser que elas sejam utilizadas in natura, né? Para colocar dentro de um bolo a uva inteira ou para decorar, mas não dá para fazer uma geleia de uva, é mais complicado, até dá, mas a gente não vai ter esse sabor pronunciado. Então o que as pessoas vão fazer? Elas vão tacar pasta saborizante, aí vai ficar com aquele gosto de bala de uva, né, que eu comia quando era criança também, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a uva de verdade que a gente come, tá? A gente até consegue fazer uma ganache utilizando o suco integral da uva, tá? Então, se você fizer assim, utilizar o suco integral da uva, reduzir um pouco mais esse suco no fogo, deixar ele mais concentrado ainda, fazer a mistura com o chocolate branco e no meio do macarrão colocar uma geleia de uva, fica sensacional. Tá? É dessa forma que vocês podem utilizar as frutas para fazer os macarrões de vocês. Outro exemplo, o limão, tá? Tanto o limão siciliano quanto o limão verde, que a gente utiliza para fazer a caipirinha, que é o limão Tahiti. Cara, esse tipo de limão é fantástico para você conseguir fazer as ganaches. Você só vai misturar limão, chocolate branco e creme de leite se você quiser. Até porque o limão é super forte, né? Então se a gente colocar só o suco de limão com o chocolate, ele vai ficar super ácido. Então o que eu gosto de fazer é dar uma quebrada com o creme de leite. Mas tem as duas variantes, as duas opções. E muita gente pensa que a gente trabalhar com a própria fruta vai custar mais caro. Mas não. Não vai não, gente. Não vai. Compra uma pasta saborizante de limão. Tem gosto de sabão. Sabão de lavar a mão. Nunca comi sabão, mas eu tenho certeza que o sabão tem gosto de pasta saborizante de limão. Eu tenho certeza disso. Vai no mercado, vai na feira e compra o limão. É infinitamente mais barato. Infinitamente mais barato. Deixa eu pegar uma coisa aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisinha. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma pasta saborizante de pistache. Estão vendo? Nossa senhora, que cheiro bom. Olha só. Estão vendo esse verde maravilhoso? Receita tá aqui no canal do YouTube, hein? Essa pasta eu fiz pra vocês e ensinei vocês a fazerem aqui no canal do YouTube. Outro dia eu postei no Instagram falando sobre o fato de eu não trabalhar com pasta saborizante e mostrei essa pasta aqui caseira de pistache. Alguém respondeu assim lá no Instagram, falou: Priscila, é mentira que custa mais barato fazer com o próprio pistache. O pistache tá R$200 o quilo, tá R$250 o quilo. E a pessoa tem razão, né? O pistache custa R$200 o quilo. Às vezes menos, às vezes mais. Com 1 quilo de pistache, você faz mais de 1 quilo de pasta saborizante caseira, como essa daqui. Até porque você não precisa comprar 1 quilo para você fazer, tá, gente? Se você utilizar meio quilo já vai dar para muitos macarrões. Quando você olha o preço de uma pasta saborizante de qualidade, ou seja, aquela que tem um pouquinho mais de pistache, de verdade, porque a maioria tem 10%, 20% de pistache. Aquela coisa assim que parece o Hulk, sabe? Praticamente não tem pistache dentro dessas pastas que vocês compram no comércio. Estas pastas saborizantes, elas têm óleo, elas têm sabor artificial e corante, tá? A cor vai ser totalmente diferente dessa daqui, que é completamente natural, sem zero corante. Aqui tem zero corante e tem zero sabor artificial, tá? Aí eu argumentei com essa pessoa que o preço por quilo
de uma pasta saborizante já pronta que vocês compram no comércio custa em torno de 400, 450 reais o quilo. Enquanto que para você fazer uma pasta de pistache 1 quilo em casa, você não vai gastar nem metade do preço. Então, às vezes, vocês vão comprar uma pasta saborizante num potinho de 50 gramas, num potinho de 150 gramas, 200 gramas, aí vão vender para vocês por R$ 49,90 e vocês vão achar que vocês estão ganhando com isso. Quando na verdade, quando você compara o preço do quilo, é muito mais caro, pelo fato de ser industrializado, né? O processo da embalagem e muitas vezes a taxa de entrega. Então faça o cálculo aí, você vai ver que vai custar mais barato. Então, o fato de você trabalhar com a própria fruta não necessariamente vai encarecer o seu produto. Ao contrário, porque a quantidade de pasta saborizante caseira e de pasta saborizante artificial que você usa para fazer uma ganache é a mesma. Então, se você fizer a pasta caseira, vai te custar mais barato, tá? O que fica mais complicado é você utilizar, sei lá, alguma fruta que não está na estação ou que você vai importar uma fruta de outro país para fazer a sua ganache. Aí sim vai custar caro. Mas se você trabalhar de uma forma inteligente, utilizando as frutas que você tem à sua disposição, aí na sua cidade, aí na sua região, e a gente sabe que o Brasil é enorme, né? Cada região do Brasil tem as suas especialidades de frutas. Então, utilize a sua fruta aí da sua região para trabalhar os seus recheios, tá? Se você tem acesso ao limão, coloque o limão no seu cardápio. Se você tem acesso ao coco, ao abacaxi, gente, essa combinação de coco com abacaxi é a coisa mais maravilhosa do mundo. Para fazer uma ganache dessa, sabe o que você usa? Chocolate branco, leite de coco, só. E o abacaxi, para você fazer a compota. Tá lá nos meus cursos isso. Né? Meus alunos sabem, é maravilhoso. E custa nada. Custa barato. Fica com sabor de beijinho muito mais gostoso, menos doce. Quem é que gosta de Rafaelo, aquele bombom? Fica um gosto de Rafaelo com abacaxi, a coisa mais maravilhosa. Tem amendoim na tua cidade? Faz um macarrão de amendoim, de paçoca. Tem a receita aqui no YouTube também. Olha quantos conteúdos eu dou para vocês de graça. Eu ensinei vocês a fazerem a pasta de pistache aqui no YouTube. O macarrão de paçoca, procura aqui que você vai encontrar. Qual outra fruta que você pode trabalhar? A última vez que eu fui pro Brasil, eu criei um sabor maravilhoso que é de damasco com castanha do Pará. Então, se você tem acesso ao damasco, gente, coisa mais maravilhosa essa combinação, né? Sabor super natalino, né? Damasco com castanha do Pará. Esse sabor desse macarrão tá no meu e-book de recheio. Para quem não sabe, deixa eu passar um recadinho aqui para vocês. Para quem não faz ideia do que colocar no recheio, gente, eu tenho um e-book bem legal. Ele é bem baratinho também, custa R$ 49,90. Nunca reajustei o preço, né? Tá baratinho. E lá tem todos os meus recheios mais saborosos para macarrão. Não são feitos com brigadeiro, são todos à base de ganache e todos à base de frutas ou ingredientes naturais. Então lá eu também ensino, por exemplo, a fazer a pasta de pistache, a fazer a ganache de A a Z. E, gente, trabalhar com a própria fruta é um argumento de marketing enorme, porque você vai estar fazendo algo que a sua concorrência não faz. A sua concorrência vai comprar o potinho da pasta saborizante. A sua concorrência vai abrir o pote de Nutella e vai colocar dentro do macarrão. A sua concorrência vai pegar um pote de ninho e vai fazer o macarrão de ninho com Nutella. Mas você não. Você está aqui comigo, você está aprendendo a fazer macarrão de verdade, tradicional e tão gostosos quanto os da França, quanto a gente tem aqui. Então, você trazer esse argumento para o teu cliente
que a experiência gustativa dele vai ser como se você tivesse mordendo um macarrão em Paris, é muito mais elegante, né? E muito mais saboroso. Então, o que eu peço para vocês aqui que estão me assistindo nessa aula? Sejam fiéis aos seus valores, né? Deixa essa modinha de lado, deixa a concorrência trabalhar com a modinha, que a modinha vem e passa. Mas quem trabalha com um posicionamento claro desde o começo, sendo fiel aos seus valores, é aquela pessoa que vai construindo uma escadinha, um degrau após o outro. E no final, tá lá em cima, possa ter certeza disso. Então, gente, deem asas à imaginação de vocês. A gente pode utilizar qualquer fruta para trabalhar com as ganaches, tá? Para misturar com o chocolate, qualquer fruta. E eu garanto para vocês que isso não vai custar mais caro na produção dos macarrões de vocês. Então, utilizem o que a natureza tem a oferecer para vocês da melhor forma possível, tá? Sejam inteligentes na escolha. Não vão também procurar coisa que não tem aí na cidade de vocês, que vem de longe, que vai encarecer o produto, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para quem quer saber mais sobre o e-book de recheio, vou deixar aqui no comentário, aqui embaixo, no comentário fixado, tá? E posso ter certeza que você vai amar esse e-book de recheio. E para quem entrar num dos cursos de macarrons, lá também eu ensino vários recheios para macarrons, todos com ingredientes naturais, é claro. Então é isso, gente. Beijão para vocês. A gente se vê na semana que vem, na terça-feira. E antes da terça, a gente se vê amanhã lá no Instagram, se você estiver por lá, às 10 da manhã. Bisu, bisu. Tchau, tchau.